que você faria se fosse um estudante do ensino médio que adora webtoons e um dia uma protagonista feminina da obra que você gosta simplesmente apareceu na sua frente? Pois foi isso que aconteceu com o nosso prota. Aqui temos um início clássico de um romance. Após o personagem central salvar a mocinha de algum perigo, ela agradece e oferece então um encontro para comer lamen. Muito romântico, mas o besta do prota recusa e diz que faz mal comer esse tipo de coisa a essas horas. É bem nessa hora que o prota de verdade que tá lendo essa história fica revoltado e xinga o menino de tonto. Esse é Kang Lin, um estudante do segundo ano do ensino médio. Ele comenta exaltado que se fosse ele, sem pensar, ele sairia e se casaria com a garota. Enquanto reclama, sua irmã mais nova, chamada Na Min-jeon, manda ele calar a boca, já que tá ouvindo o pivete no quarto dela e fazendo ela passar vergonha numa ligação. Assim que a irmã bate a porta na cara dele, o Kang reclama de novo, porque vai ter que recriar sua conta para conseguir ler mais da obra webtoon, já que seus cookies acabaram. Ele vê um comentário sobre a obra falando para quem reclamar se tornar o protagonista, se colocando no lugar do tonto. Kang faria isso se tivesse aparência. Ele se olha no espelho e levanta pensando que daria uma na cara do oponente numa luta. Com certeza que nem ele deu com a mão na cômoda. Na escola conhecemos o amigo do prota, Shin Yong, que fala igual um personagem de anime, deve ter Shunibyu. Ele é obcecado por jogos e está comemorando que conseguiu subir o nível de sua servente para platina. Depois que ele se exibe pro Kang, o prota pergunta se ele leu o último capítulo do manhwa do prota tonto, chamado Escape the Six Wife. Desculpe, eu não falo inglês. O Shin fica interessado porque não conhecia aquela obra. Esse amigo do prota parece ter memória de peixe, porque o prota pensou já ter falado da webtoon antes. Quando ele vai checar sua lista de leitura, a obra não está nos mais recentes. Kang acha exagerado que tenham tirado o capítulo do site apenas pelas críticas, mas agora a aula está prestes a começar e a professora anuncia a chegada de uma nova aluna. Uma loirinha entra na sala e se apresenta como Yu Da-hee. Ela diz que seu pai tem origem inglesa e por isso se mudaram, mas ela sabe falar coreano. Todos já começam a babar na menina devido à sua aparência angelical. A garota é educada como um anjo mesmo, dizendo que quer se dar bem com todo mundo. Papo de waifu de webtoon. Mas antes que a aula possa se seguir, o Kang levanta da carteira em choque e grita o nome dela. O Shin pergunta se ele tá doido, e o prota só consegue pensar que conhece aquela garota, inclusive seus talentos, que são tocar piano, regar flores e ouvir música clássica. Ela era modelo e tinha notas perfeitas. Enfim, exatamente como uma heroína. Afinal, ela era a principal de Escape the... eu não sei falar isso. Ela é a número 1 dos seus personagens da obra e ganhou a votação de popularidade. Mas como ela tá ali, meu Deus? Será que é algum tipo de brincadeira? O prota tá tão em choque com a semelhança que se pergunta se está dormindo ainda. A garota fala na cara dura que nunca viu ele e na hora do almoço o Kang tá cabisbaixo. Afinal, olha a situação do menino. A heroína que ele gosta criou vida, não existe informação na net da obra que ela veio e mais ninguém além dele sabe disso. Será que eu tô ficando louco? Ele acaba fazendo contato visual com a garota, admirando sua beleza. E lá vem a Yu, perguntando se eles realmente já tinham se visto. O prota nega e começa a ficar em pânico, já que faz tempo que não fala com uma garota. Ela diz que não se lembra de rostos com facilidade. E lembrando de uma cena divertida no mangá, o Kang dá com a língua nos dentes, falando sobre um acontecimento do passado. Uma cena que pra ele foi natural de comentar, já que ele leu, mas né, como ele saberia disso na vida da menina numa situação real? A garota fica em choque e pergunta como ele sabe daquilo, já que o Kang até citou uma amiga de infância da menina. Ele se embanana com as palavras e diz que estava falando sozinho. Antes que a garota possa falar algo, 2 estudantes se apresentam e a chamam para ir comprar algo de comer. A garota concorda porque nunca foi numa cantina na Inglaterra. O estudante encara feio o prota, que se encolhe. O menino achou que podia se aproximar da heroína, já que sabia as coisas que ela curtia. A vida é mesmo injusta. O Kang faz um comentário online falando sobre o que aconteceu com ele, e as reações são óbvias, estão chamando ele de louco. Nem ele acreditaria numa história daquelas. A mãe dele pede pro prota ir no mercadinho e quando ele tá voltando, ele lembra que a história da webtoon se iniciava mesmo com a Yu chegando na escola.
Será que tá acontecendo igual o mangá? Mas o que era mesmo que acontecia depois disso? Do nada, o corpo da garota cai em cima de um carro e todos ficam em choque. O prota se lembra naquele momento que a obra se tratava de várias heroínas sendo salvas pelo prota. E na parte Yu, ela estava sendo encurralada por um tarado e o prota tonto a salvou. Mas com diferença da webtoon, aqui não tinha nenhum protagonista. Sim, a garota foi de vala pela falta do personagem. O prota fica irado de raiva e de repente um estampido acontece e ele volta à aula de mais cedo, quando a Yu está prestes a ser apresentada para a sala. Tudo ocorre como da última vez e o Kang está totalmente chocado por ter voltado no tempo. Como o Kang voltou no tempo berrando, depois da apresentação da Yu, a professora o chama para ir para a detenção. Ele ainda está confuso com aquela bizarrice, mas feliz pela garota ainda estar viva. Ele fica se perguntando se o incidente aconteceu de verdade e se ele pode impedir que ocorra de novo. Enquanto toma bronca da professora, o Kang pensa que salvar a Yu é o papel do protagonista, e como ele não está lá, não pode deixar que sua heroína favorita capote, precisa ajudá-la com suas próprias mãos. Agora, ele está ainda mais estressado, já que escreveu o que se lembrava da história para se situar. O Shin vê aquilo e pergunta se ele está fazendo uma história proibida e diz para ele não se envergonhar, já que ele também escreve sobre sua vida passada. Muito mais vergonhoso! A questão é que o prota está sem conseguir lembrar os detalhes exatos da história, mas uma coisa ele sabe, ele é absurdamente diferente do protagonista, que além de bonito, sociável e bom lutador, não tem essa cara de figurante. A aparência importa muito, já que o cara quase conquistou a heroína só com isso. Livrar-se do perseguidor da Yu foi fácil graças às suas habilidades de taekwondo, mas o Kang não vai conseguir salvar ela assim. Pedindo conselhos pro Shin, ele só se confunde mais, afinal se não tem físico precisa de magia. Até que ele fala uma coisa inteligente, já que o prota sabe o que vai acontecer, é só impedir a garota de ir no telhado. O Kang grita na aula elogiando o amigo e acaba na diretoria de novo, mas não importa, porque agora ele tem um plano. A Yu pode não acreditar nele se a avisar do perigo, mas o mais importante é salvar sua vida. O difícil mesmo vai ser falar com ela. A menina é bem popular. Após vários e vários intervalos sem conseguir se aproximar da multidão ao redor da garota, já chegou a hora do almoço. Mas ele ainda acha que tem uma chance, já que da última vez Yu veio falar com Kang. Mas nada acontece e de novo os dois estudantes a chamam para a cantina. Será que isso foi porque ele deixou uma impressão ruim na garota na hora que voltou no tempo? Isso é péssimo. Ele se levanta desesperado e então, de novo, ele retorna no tempo. A professora pergunta o que o menino tem e o Kang está sem entender nada do motivo de ter retornado. Ele vai lavar o rosto e se dá conta de que está em um loop temporal, e se ele acionar o gatilho do loop, volta ao ponto salvo, igualzinho a um jogo. Na fase inicial, o capote da menina foi o gatilho, e no último retorno, ele nem saiu da escola. A única coisa que mudou foi a má impressão que deixou na menina. Ele ainda não descobriu o segundo gatilho, mas sabe que tem que ser amigável dessa vez. No caminho para a sala, ele topa com Park Jung-ha, uma garota do segundo ano. Ela comenta que acabou de escrever o capítulo de uma obra e vai enviar o link para o prota ler. Dessa vez, é uma obra de fantasia. A Park cora ao falar que ia mostrar para ele na sala do clube, mas ali foi criada uma oportunidade. Claramente ela gosta dele. Com aquele comentário, o prota fica tenso, pensando se aquela mudança de acontecimento vai criar algum efeito borboleta depois. Ele sai correndo, deixando a menina com cara de tacho. Finalmente é hora do almoço, e dessa vez a Yu chama o Kang. Apesar dele ter simulado a conversa várias vezes, a vergonha é tanta que ele tem um branco. Ela age de forma gentil como da primeira vez, e ele fica em pânico, pensando se a avisa sobre o telhado ou não. Novamente os estudantes a chamam para a cantina. De novo o ciclo se repete, mas dessa vez o Kang não vai deixar ela capotar. Ele levanta e grita sobre a amiga de infância da Yu, dizendo que sabe da heroína por conta dela. A menina fica meio séria e se aproxima querendo saber o grau de proximidade dos dois.
Ele fala o nome verdadeiro da amiga e na mesma hora o semblante da garota muda. Ela o ameaça baixinho e diz para segui-la sem tentar fazer nada. Ela arrasta o Kang pelo corredor e o menino não entendeu a mudança abrupta de comportamento. Ele pergunta para onde estão indo e a menina fala que é para um lugar com ninguém por perto. Nos mangás, um lugar isolado somado à comédia romântica é igual a uma confissão, mas eu acho que ela vai dar um fim nele. Apesar disso, o prota tá se iludindo pensando naquilo, e até mesmo visualizando a Yu vestida de noiva e o esperando no altar. Pobre Kang, tá mais iludido que o prota tonta da webtoon que ele criticou. Ele acorda do sonho fazendo beicinho e com a menina ameaçando de capote. Ela fala que se alguém souber sobre ela, vai levá-lo de arrasta pra cima. Mas não fisicamente, claro. Ela destruirá seu psicológico e sua vida social. Conforme ela continua ameaçando, o Kang vai ficando mais e mais confuso até apontar o dedo para ela e perguntar quem que ela é. Afinal, a Yu nunca falaria coisas tão vulgares como aquelas. A garota diz que se ele é amigo de sua amiga de infância, ele deve saber a verdade, que ela apenas está fingindo ser uma garota legal. Revisando o que sabe sobre a protagonista, Kang se recorda dos fãs a chamarem de exagerada devido à sua gentileza extrema, mas isso a fez ficar em primeiro de qualquer forma. A garota resmunga falando mal da amiga de infância e sobre como ela está acabando com seu sonho escolar. Com esse linguajar não resta dúvidas. A garota gentil é uma farsa. Tudo criado em relação a ela foi ideia de sua agência. Você não gosta de pianos e flores? Eu prefiro luta livre. Todos os gostos dela estão trocados. E o Kang fica em choque, revelando que não sabia de nada daquilo. Agora a menina que fica com cara de tacho e finge ser boazinha de novo. Mas agora é tarde demais. A menina xinga a situação e dá um soco na fuça do menino, pondo a culpa de tudo nele. Ela diz que ele a confundiu e tem que ficar de bico calado sobre tudo para não impedi-la de completar sua lista. Essa lista é uma numerada de 101 tópicos que ela quer fazer no ensino médio. Um bando de coisa boba que ela quer fazer pelo menos uma vez. Isso é brega. A menina dá um soco na parede e vai arrastar o prota para aquela confusão, já que não pode deixar ele fofocando por aí. Enquanto andam, ela fala que quer fazer coisas relacionadas a clubes e pergunta como entrar em um. O Kang indica o quadro de avisos e a menina fica fascinada com tudo, revelando que só veio para aquela escola por causa dos clubes e dos uniformes legais. O Kang fala que clubes dão muito trabalho e que são inúteis a menos que se esteja preparando para algo. Você não tem amigos, né? O Kang não é o protagonista, afinal de contas. Ele é um personagem secundário chatão que tenta convencer os outros com fatos. Apesar daquele comportamento diferente da menina, ela ainda é a Yu. A menina questiona quantos clubes tem. Sim, ela quer visitar todos e vai arrastar o menino junto, a começar pelos de esporte. No de futebol, ela é incrivelmente habilidosa, fazendo gol sozinha. Ela também arrasa no clube de basquete, de tênis, beisebol, corrida, enfim, foram todos os físicos. E agora, dando uma pausa, ela se depara com a sala do clube de valores e hábitos, do qual o Kang faz parte. Na teoria, eles tentam aprender diferentes atividades culturais, mas na realidade o Shin e a Park ficam jogando ali a tarde toda. Assim que vem a garota, a Yu se apresenta de forma falsa e gentil. A Park tira os fones curiosa sobre a situação e a Yu pergunta se pode tentar jogar. Enquanto as meninas estão jogando, o Shin provoca o Kang falando que está saindo com uma garota 3D. Era pra ela ser 2D. A Yu acaba debochando do menino, achando que ele é ruim também no videogame em comparação com outros esportes. Agora ela vai sentir a ira de um figurante otaku. Ele estufa o peito e a desafia. O grupo acabou se animando e jogando até o pôr do sol. E a menina reclama que com aquelas distrações não conseguiu fazer muita coisa da lista, já que a menina ficava pedindo revanches cada vez que perdia. O Kang acha que ela não precisa ficar fingindo ser outra pessoa, mas pra Yu, se ela não ser falsa, ninguém vai gostar dela, já que todos esperam dela uma garota legal. Ela sabe que Kang gostou dela no começo por isso. O menino tenta se desculpar, mas a garota já se acostumou e decidiu viver como o mundo deseja, e não como ela quer. O Kang fala em voz alta que aquilo é uma pena, pois ele se sente mais confortável com ela sendo honesta, mesmo que seja mais violenta, já que dessa forma ele não teve problemas em passar pelo almoço. Assim que escuta aquilo, a menina fica envergonhada e cora. O Kang se dá conta do que falou e na mesma hora a menina dá um soco na cara dele, indo embora.
Ele não conseguiu avisar sobre o Stalker que faz parte da fanbase dela, mas ainda há tempo. Será que ele consegue salvá-la? Ele liga para a polícia e afirma que tem 2 bandidos no telhado soltando fogos de artifício. É uma forma de ajudá-la. A garota está em casa em choque, pois sua amiga de infância diz nunca ter conhecido nenhum Kang Lin. No dia seguinte, o menino confere que é quinta-feira, ou seja, a garota não capotou na noite passada. Ele manda os protas tontos de Webtoon se lascarem, já que ele conseguiu salvar a menina e nem durou 8 arcos inteiros de anime. Apesar dele ter ouvido o sermão do policial, valeu a pena. Hã? Você foi preso? Mãe! Agora, o Kang precisa se preocupar com o segundo ataque do Stalker. O problema é que ainda não se recorda da fuça do cara no mangá e nem de sua origem. Logo, espera que quando ver se lembrará. Enquanto pensa em continuar seguindo o curso da história, a Park o manda ir logo para a sala para não perder sua frequência perfeita de presenças. Ela desenha webtoons e está atrasada de novo porque passou a noite refazendo os erros que o Kang apontou. E para deixar o final do primeiro capítulo mais interessante, ela deu o poder de retornar no tempo para o protagonista. Não, você não ousaria. O Kang fica meio ofendido e diz que para quem ficar no loop, aquilo é o inferno. A garota, sem entender nada, diz que talvez remova aquela ideia. O Kang sai dali bufando e a menina fica com cara de tacho. Mal sabe ela o que o cara passou. E aí, até agora, quem você acha que pode ser o Stalker? Saberemos a identidade em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem um like e compartilhem. E sayonara!